Olá! Hoje eu vou falar para vocês, não vou falar do poder do contentamento não. Vou falar o seguinte, o poder está no contentamento. Gente, o contentamento para mim era algo impossível. E não era para ser, né? Porque eu sou evangélica, mas ele estava sendo muito desafiador. E eu compreendi nesses últimos dias, hoje, estudando e refletindo um pouquinho, uma meia horinha, eu vi que eu já estou entendendo, já estou consciente do contentamento e eu acredito que eu já estou vivendo o contentamento, né? Quando eu falo aqui, eu vejo que eu já estou vivendo aquilo, por mais que eu não saiba o que é, ou eu não saiba que eu estou vivendo, eu tomo consciência. E aí eu fiquei muito feliz, porque o contentamento, né, parece, gente, que ele é o mais importante, sabe? Nossa, de tudo que eu tenho experimentado na minha vida, acho que a minha vida inteira é o contentamento. E eu fui buscar, né, a definição, e aí que me chamou a atenção foi o seguinte: o contentamento é satisfação, é paz interior e alegria. Você sente que Deus ou você consegue suprir necessidades e dificuldades. Eu achava que isso era a paz. É meio que, né, paz interior, mas então parece que o contentamento é maior que a paz, né? E na verdade, eu vi também que o contentamento, o contrário dele é a avareza, né? E a avareza é o foco no dinheiro. Nossa, surpreendente isso. E aí eu me lembrei de um versículo que eu ouvi ontem, ou anteontem, sábado, me parece, hoje é segunda-feira, que fala assim: agrada-te do Senhor e Ele lhe considerar o desejo do seu coração. Ele vai te dar aquilo que o seu coração deseja, né? E, gente, agrada-te do Senhor é agradar, né, de Deus, é agradar daquilo que está acontecendo na sua vida, é agradar da sua história, né? E não é fácil, né, a gente agradar, porque é como se primeiro você confia em Deus e depois, né, Ele te dá. Fique grato e depois você recebe, né, como se fosse assim. E eu vi que duas palavras assim que resumiram para mim o contentamento é a aceitação e a gratidão. E isso me justificou porque que foi muito importante para mim essas duas palavras que eu resumi assim o contentamento. Porque elas me explicaram duas coisas que eu estava buscando, tenho buscado. Uma eu já entendi e a outra eu ainda estou assim entendendo, estou um pouco confusa. Tá na mão de Deus, é aquela coisa que eu não sei como resolver, que eu entreguei na mão de Deus e eu estou esperando, né? A gratidão tá muito relacionada para mim com quando eu achava que Deus punia. Então, eu fiz uma coisa errada e Deus não estou conseguindo tal coisa porque Deus está me punindo. Então, eu já falei disso em outros vídeos, via Deus assim como um carrasco, né? Que eu tava, isso é muito crenças, né? Que a gente tem, são coisas que a gente aprende, né? Na nossa geração. E de fato, o que eu entendi foi o seguinte: Deus disciplina, né? Tem um versículo que fala: Deus disciplina quem ama.
Então, de Deus disciplina os filhos. Assim como eu disciplino o meu filho, quando ele faz uma coisa errada, né? Eu ponho ele para refletir, eu explico, ponho para refletir naquilo, para ele não vir cometer o mesmo erro, para que na próxima vez ele escolha o que é certo. Deus faz isso com a gente também. Então, tem coisas que eu pensava assim, nossa, eu não estou conseguindo isso porque eu fiz errado, né? Porque eu pequei, porque eu errei, porque Deus mandou eu fazer uma coisa e eu fiz outra. Pô, de fato, claro que Deus vai reagir. Só que não é punindo, né? Deus está me disciplinando. Deus ele meio que me bloqueou aquilo, uma coisa que eu queria, que tinha relação com aquilo, para eu refletir, porque eu já sou adulta, né? Para eu refletir e não cometer aquilo de novo. Então isso me aconteceu, né, mesmo, e eu estava querendo passar por cima disso e seguir em frente, e Deus estava sempre o quê? Me parando. Porque eu precisava parar, refletir para poder continuar e não cometer aquilo de novo, porque aquilo implica na minha salvação. E eu não estava tendo consciência, mas como Deus sabe de todas as coisas, e mais do que eu quero o melhor para mim, Ele quer muito mais ainda. Mais do que eu me amo, Ele me ama muito mais, e Ele sabe de tudo que vai acontecer. Então, eu comecei a ver de uma outra forma, a ver assim, eu tô vivendo as consequências da minha escolha errada e que eu fiz a escolha errada, porque Deus falou, Valquíria, vai por esse caminho e eu fui por outro, né? E então ele tá me disciplinando, eu tô vivendo as consequências da minha escolha. E eu estou colhendo o que eu plantei. E tem uma coisa que eu tenho consciência, que eu tive consciência, porque a glória dele, tudo vem dele. Foi quando eu escolhi olhar para mim, há um ano atrás, quando eu comecei a ver as minhas feiuras, ver que eu não era um anjo, porque eu tinha uma outra percepção de mim, porque eu era boa para as pessoas, orava para as pessoas, estava buscando pelo meu esposo, né? Tudo fugindo de olhar para mim, né? Da minha vergonha, por causa da minha covardia, o que eu falei no vídeo anterior. E olha como as coisas se complementam, né? Porque eu sempre peço para Deus trazer consciência para mim daquilo que eu preciso resolver naquele momento, porque eu tenho aquela listinha que eu já falei para vocês em outros vídeos, das minhas feiuras que eu tenho que resolver, mas aí eu não sei qual escolher, né? Então eu peço a Deus para me dar consciência daquela que eu preciso resolver no momento. Então, quando Deus me mostrou as minhas feiuras, que agora eu estou vendo a questão do contentamento, então lá atrás eu vi o quê? Que ia ser desafiador. Primeiro, foi ruim ver que ver minhas feiuras, mas foi muito legal porque eu vi que eu ia me ajudar, porque eu não tinha outra saída, gente, a não ser me ajudar. Eu ia me ajudar e eu não dependia de ninguém. Porque uma hora eu vou falar para vocês o que eu tenho entendido sobre casamento. No casamento, meio que você depende um pouco do outro, sabe? Para poder se cuidar. Então, se eu tivesse tido a consciência do meu autoconhecimento quando eu estava casada, eu não ia conseguir. Provavelmente eu não ia conseguir, né? Que Deus pode tudo. Mas na minha visão, primeiro que eu não ia ter a consciência de olhar para mim, né? Eu ia continuar naquela bola de neve. Mas enfim, aí quando eu tive consciência das minhas feiuras, eu vi o seguinte, vai ser um desafio e eu vi que eu estava colhendo o que eu tinha plantado
e que a colheita ia demorar um pouco do que eu tinha plantado. E eu lembro que eu orei assim, eu falei, Senhor, me ajuda a colher. E eu lembrei disso esses dias, porque a minha colheita não ia ser boa, né? Ia demorar um pouco. E na época eu pensei assim, poxa, mas Deus podia até, eu tô sendo legal, né? Eu tô refletindo, tô cuidando de mim, o amor próprio. Deus podia dar uma aliviada, assim, mas não tem, né? A gente tem coisa que não, que a gente tem que viver pra gente aprender e não fazer de novo pra que é o melhor pra nós, né? Então, eu, por vezes, né, nesse ano, eu vivi isso. Eu tive momentos muito angustiantes. Principalmente assim, quando eu tomava consciência de uma coisa que, gente, aquilo era impossível eu resolver. Eu não via saída para aquilo. Eu ficava assim, desesperada. Meu Deus, eu não vou sair disso. Coisas que eu não conseguia vencer. Coisas, principalmente, gente, quando é uma coisa boa para nossa carne, que não é legal para o nosso espírito, uma coisa que Deus não quer para a gente, que a gente acha que não é pecado e é. Nossa, e eu vivi algumas coisas assim muito difíceis para eu poder conseguir vencer, Deus vencer para mim, né? Então tem coisas que às vezes você não quer deixar, porque é bom. É tipo como se fosse um vício, sabe? Eu imagino, né? Quem vive viciado em drogas, aquilo te dar uma. Deve te dar, porque eu nunca experimentei, graças a Deus, eu nem vi, nunca nem vi. Aquilo te deve dar uma sensação, né? Uma, um poder, eu imagino, que deve apagar tudo que de ruim que a pessoa sente, né? Imagina uma sensação. E aí aquilo deve ser tão bom que ela não deve querer deixar, né? E de fato só Deus, né, que cura, né, das drogas. Igual lá na igreja que eu congrego, tem muita gente libertada assim de drogas, sabe? Às vezes tem testemunhos assim que tem as casas de recuperação que a igreja apoia. Gente, é incrível assim. Tem 50 pessoas. Não dá nem para ele pegar o testemunho assim um por um, sabe? Ele fala de forma geral e aí pega de um ou outro, né, para poder confirmar. Ai, é lindo demais. Nossa, você vê aquela multidão, assim, multidão, né? Apesar que a gente for comparar com tantas pessoas, né, que estão que estão aí perdidas. Mas enfim, então, teve coisas que eu vivi, tô só exemplificando assim, quão difícil foi algumas coisas que eu tive que deixar, que eu vivia desde pequenininha aí, que eu não sabia que era pecar. Eu tinha um sentimento assim que não era uma coisa boa, sabe? Mas era tão bom, né? Que aí eu comecei a orar para Deus me ajudar, Deus me ajudar a pedir para Ele para me libertar daquilo. Porque tudo vem do Pai, porque Deus é Pai. Tudo que a gente quer, a gente tem que pedir para Ele. Eu já falei, se for bom, Ele dá na hora. Se não for bom, Ele não dá. E se for bom, pode ser que Ele não te dê no momento, porque você não está preparado. E é o que eu estou falando agora. É o contentamento. Um pouco de contentamento isso. Você tem que entender que você tem que viver a consequência daquilo. Você tem que viver intensamente aquilo para você não querer mais aquilo. Para quando aquilo for te ofertado, porque vai ser, você de cara já falar não. Porque gente, muito difícil para mim era falar não. Muito, né? Eu não aprendi o não. Eu ainda nunca, não falei disso para vocês, né? Nossa, para mim falar não era um desespero.
porque eu pensava no outro, né? Como que eu se senti. Então eu sempre me deixava de lado e aceitava para não contrariar o outro, sendo que aquilo não era bom para mim. Ixi, eu fiz muito isso, mas muito. Mas foi muito mesmo, né? Então, essa consequência aí de algumas coisas a gente tem que viver. Então, às vezes é coisa que Deus quer te entregar, Ele vai te entregar, mas você precisa viver. Então, é algo que você plantou e você tem que colher. E aí eu parei de ver Deus como isso, como um carrasco, né? E como Deus me disciplinando. E também essa palavra disciplinar é ruim, né? É Deus me ensinando a resistir aquilo da próxima vez que for me ofertado, porque aquilo não é bom para mim. É um não de Deus, mas que eu preciso viver as consequências daquilo para eu não passar por aquilo de novo. É a mesma coisa que a gente faz com o filho. E aí uma coisa bem interessante que eu anotei, que eu busquei o contentamento na palavra, né? Eu vi vários versículos, mas uma coisa que me chamou muita atenção na definição de contentamento, que assim contemplou meu coração, assim tomou posse do meu coração, é que fala o seguinte: Deus usa a dificuldade para o bem. Então, por isso que a gente tem que estar contente quando a gente vai viver a consequência de algo que a gente plantou ruim. Porque Ele usa a dificuldade para o bem. Porque Deus é bom o tempo todo. Não é que a gente fala isso de boca. Todo mundo sabe isso. Você é crente, não é? Você vai na igreja, não vai? Lê a Bíblia, não lê? Deus é bom o tempo todo. Então, viva isso, que Deus é bom o tempo todo. Que tudo que está acontecendo é bom, mesmo que está doendo demais. Porque eu já tive nesse lugar. Já tive no lugar de estar prostrado numa cama e não querer abrir o olho. De querer, quando acordar, e de querer continuar dormindo. Para não abrir o olho para ver o que estava acontecendo. Vivi muito isso, gente, muito. Mas você tem que abrir o olho e pensar nisso, pelo menos, que Deus está usando, que aquela dificuldade é para o bem. E aí você tem que se perguntar, focar no bem. Para quê? Bem? Que bem? Deus, me mostra o bem. Gente, você não precisa ser um crente religioso, você não precisa disso para falar com Deus. Deus está disponível para todos. Pede a Deus o que você está precisando aí agora. Se é força, se é ter uma visão positiva, se é para ser diferente. Você não precisa nem usar a voz. Fala em Deus com Deus no pensamento. Fala para Ele o que você precisa. E Ele vai te ajudar, Ele vai te dar algum sinal, de alguma forma Ele vai te ajudar. Porque Deus é bom o tempo todo. Nas coisas ruins que estão te acontecendo, Deus está sendo bom. Porque isso é para o seu bem. Deus está do nosso lado o tempo inteiro. Semana passada, uma pessoa falou comigo assim: Valquíria, um dia você vai entender que Deus é o nosso melhor amigo, que Ele está segurando a nossa mão o tempo todo. Ele falou isso, que Deus é assim para mim. Eu sinto que Deus está segurando a minha mão o tempo todo. E em todas as escolhas, porque eu estava conversando com ele do meu alívio em relação a não sentir mais o peso de ser uma divorciada. É um pastor, essa pessoa que eu estava conversando. E aí ele falou assim: se você escolher divorciar, Deus vai estar com você. Se você escolher continuar casada, Deus vai estar com você. Se você escolher casar de novo, Deus vai estar com você. Deus está com você em tudo que você escolher. Ele está segurando na sua mão. Se for certo, ok.
Se não for o certo, ele vai estar ali segurando na sua mão para você ver que fez a escolha errada, te dar força para viver aquilo, vai te ensinar a escolher, fazer outra escolha, porque Deus é bom o tempo todo, né? E no contentamento, um versículo que aparece muito, que é de Paulo, que ele fala assim, que ele aprendeu a viver contente na fartura e na escassez. Isso é uma referência assim de contentamento, né, que a gente vê, mas é o que eu falei, eu lia e não entendia. Não chegava no meu coração, porque gente, a palavra de Deus, a Bíblia, você tem um entendimento da letra e do espírito. Então, antes de você ler a palavra, você tem que pedir a Deus para ele falar com você através das letras. Quando Deus fala com você através do Espírito, você sente no seu coração, você com o seu coração entende, sabe? O seu coração é tocado. E quando é só a letra, parece que fica só na razão, você só escuta, você não ouve. Então você sempre tem que pedir a Deus o discernimento da palavra. E você, às vezes, nunca leu a Bíblia, ou não tem ânimo e tal. Você lê só um versículo. Abre e lê só um versículo. Quantas vezes eu li um capítulo inteiro e Deus só queria me mostrar uma palavra ali, um verbo. E aí eu ficava com aquele verbo na minha cabeça. Ou uma frase, ou uma oração. Então começa. Deus é para todo mundo. A herança ficou para todos de forma igual. Se apega com Deus. Se tem algo que não falha, é Deus, que está acessível. Deus é amor. Ai, Valquíria, mas eu não sei o que é amor, também não sabia. Mas ouve só o que estou te falando. Deus é amor, confia nele, conta com ele. Pede para ele, mesmo que você não saiba que ele é amor, que você não saiba que ele... Fala para ele, só fala, só pensa para ele, que ele vai te dar algum sinal. Meu Deus, me dá força. A alegria do Senhor é a nossa força. Foi o que eu falei com o menino semana passada. Eu falei, olha, na hora da gente escolher o que é certo e o que é errado, a gente gasta a mesma força. Então escolha o que é certo. Entendeu? Escolha se amar. E aí o contentamento, então, que eu falei da questão de Deus, né? Que eu achava que Deus era carrasco. Eu entendi isso, que eu tô plantando, que eu tô colhendo, que eu plantei. E que eu ia viver isso, que eu ia começar a plantar coisas boas naquele dia, um ano atrás. E colher as coisas que eu tinha plantado, que Deus me ajudasse a colher essas coisas. Então foi o que aconteceu. Foi esse processo que eu tô vivendo. E então, sempre com a visão de que isso é bom. Só que eu não tinha essa visão, não. Eu esqueci isso nesse percurso, né? Agora que eu tô lembrando disso. E aí, isso, gente, é ser grato. Isso é a gratidão, que eu não tinha nada. Eu era totalmente ingrata. Por que eu era ingrata? Porque eu não olhava as coisas boas que eu tinha. Eu só olhava as coisas ruins. Quando você começa a olhar as coisas boas, a anotar, a buscar, quando você está triste, ler aquela lista de coisas boas, isso é fundamental. Você começa a minimizar as coisas negativas, as coisas ruins. Aquilo te dá força, te dá esperança de que você vai conseguir. Então, quando eu olhei para Deus dessa forma, que Deus é amor, que as dificuldades é para o bem, eu comecei a linkar isso com a gratidão, que eu já entendi há bastante tempo a gratidão, né? É fundamental a gratidão. Ser grato a Deus, mas também ser grato a você.
todo dia à noite, eu vi vários documentários, várias pessoas falando que está vivendo. À noite, antes de dormir, ser grato. É a oração que a gente, aí na parte espiritual, é antes de dormir agradecer a Deus. Mas tem também a parte da alma, que é você agradecer a você, porque você conseguiu. Deus te deu, mas ele te deu porque você quis, você escolheu querer. É assim, você escolhe e Deus faz, gente. Tudo é assim. Você escolhe, Deus faz o que é bom. Né? A glória é dele. Mas você conseguiu, você pelo menos pediu, você se esforçou. Você pegou aquela força e usou ela de forma positiva. Então, na hora de dormir, agradeça a Deus. Leia aquela listinha. E agradeça a Deus. E Deus, parabéns a você. Isso me fez muito bem. E acrescenta na lista o que você fez naquele dia, aquela conquista daquele dia que você ainda não tinha enxergado na sua lista de gratidão. Seja porque era uma coisa ruim, ficou agora uma coisa positiva que você venceu, ou coisas boas que você tem e que você nunca colocou na sua lista. Então aumentou a sua lista de gratidão. Tente acrescentar uma coisa todo dia. Isso, então, me ajudou nessa questão com relação a Deus. E isso é contentamento. E a outra, gente, foi a aceitação. A aceitação é eu me olhar e ver que eu erro todo dia. Igual eu tô aqui em busca, né? Todo dia de melhorar uma coisa. Vendo as coisas boas que eu já tenho, sendo grata, buscando evoluir. Mas todo dia eu erro de novo. Ó, uma coisa que eu tô vivendo, a gente tá de férias, meus filhos são de férias. Eu não tô vivendo minha rotina. Também porque eu comecei aqui, então eu preciso me dedicar, né? O canal, tem que aprender um monte de coisa. Que eu tenho esse canal, eu tenho o canal do café. Então tô aprendendo, tô estudando, mas então a minha rotina mudou um pouco, né? Então eu não tô vivendo aquela rotina certinha de olhar ali no caderno, né? Aquela rotinazinha, mas eu já faço coisas da minha rotina que eu não preciso ver o horário. Por exemplo, eu tenho acordado 6 horas. 6 horas eu acordo que eu faço uma oração junto com o pastor, online. Oração da água, é muito importante essa oração para mim. O que acontece? Eu aprendi que se a minha rotina começa 5 para 6, né, que é o tempo que eu me preparo para assistir a oração das 6, então eu preciso acordar pelo menos 15 ou 20 minutos antes, porque eu preciso acordar com calma, abrir os olhos, sabe, pensar coisas boas, respirar. Isso tudo era assim, era forçado o que eu fazia. Respirar, né, ficar ali deitada, não dormir de novo. Pensar coisas boas que eu vou fazer naquele dia. Nossa, hoje eu vou fazer tal coisa assim que faz parte do meu sonho. E hoje eu vou fazer essa etapa. Não tem? Só que isso era forçado. Aí hoje que eu não estou vivendo a minha rotina certinha, que eu estou mais relaxada em relação às férias, eu não coloco o despertador para tocar às 5h40 para eu fazer isso. Eu acordo 5h40. E automaticamente eu já faço isso tudo. Tudo naturalmente. Eu já acordo assim. Aí às vezes eu tô vendo esses dias que eu tava acordando nos 2 meses anterior e vinha a primeira coisa na minha cabeça era uma coisa que eu tinha que deixar. Que Deus não queria e que eu queria, que eu tinha que deixar. Gente, aquilo era a primeira coisa que vinha na minha cabeça. Aí deve ter uns 5 dias, 7, que eu não é a minha primeira coisa que eu penso mais. E tem dia que eu nem tenho lembrado mais disso. Então tá sendo muito maravilhoso. Mas enfim. Então, eu tô falando para vocês então que eu erro. Então até na minha rotina que eu tô aqui falando para vocês que eu ainda vou falar da rotina, eu tô pecando na rotina. Eu tô em busca de coisas, melhorias. Isso é uma coisa que é muitíssimo importante para mim, a rotina. Porque a rotina não me deixa estressada, não me deixa
deixa as coisas acumularem, que me deixa mais estressada, me faz dar conta das coisas que eu tenho que fazer no meu dia. A rotina me deixa feliz porque eu conquisto, né? Mas eu tô pecando nisso. Então, a aceitação é isso, é eu ver o que eu tenho de bom, o que eu já fiz de bom, ver o que eu melhorei, saber que eu tenho que melhorar e que eu erro todos os dias, que eu começo a ver coisas que eu não via, que são ruins, que eu tenho que melhorar. Então, é uma transformação diária. Então, isso é eu aceitar que eu não sou aquele anjo lá que eu pensava que eu era e que nunca vou ser. Porque santo é só Jesus que viveu nessa terra e foi perfeito, que não cometeu pecado. E se eu errar, Deus me perdoa. Agora, se eu cometer um erro de algo que eu sei, que a escolha era outra, eu vou colher, vai ter consequência. Se for algo inconsciente, né, Deus aí dá uma amenizada, pelo que eu tenho percebido. E o contentamento é isso, é ser grato e se aceitar, sabe? E aí, quando eu me aceito, eu não vou cometer a autopunição. Gente, eu tinha, em nome de Jesus, respostas no meu corpo, marcas no meu corpo, resultado da minha autopunição. Eu tive nos meus dentes e eu tive na minha pele da minha autopunição, sabe? E aí, a aceitação para mim, eu saber isso hoje, é uma resposta de Deus já para a minha cura da minha pele. Eu tenho certeza disso, porque eu tenho pedido isso a Deus. Só que tem coisas que eu pedindo, Deus, faz um milagre, cura isso na minha pele, no meu coração. Mas quando eu pedi isso para Deus, parecia que não era a hora ainda dele me entregar, sabe? A gente tem coisas que a gente sente que no milagre, sabe? Até no milagre, assim, no nosso corpo, de uma cura, a gente sente quando Deus faz aquilo. E me parece também que a gente sente quando ainda não está na hora de Deus entregar. E eu sempre pedia isso para Deus. Não sei, gente, se isso era uma forma de me punir, tá? De autopunição. Pode ser que sim. Eu esteja até falando uma besteira aqui. Mas eu tô falando para vocês o que eu sinto, para vocês entenderem que às vezes você também tá sentindo aquilo, para você pensar. Você pedir a Deus, sabe? Então eu tô falando de uma coisa que pode ser que eu tava até me auto-sabotando. Pode ser uma procrastinação para eu ficar bem, né? Muito provável de ser isso. Mas parece que eu tinha a sensação de que não era ainda o momento. Então agora eu vejo que é um momento. Eu vou olhar para minha pele, eu não vou ver aquilo mais, nem lembrança daquilo mais. E então essa autoaceitação, isso é muito maravilhoso. Ai, não vejo a hora de sentir isso. É muito maravilhoso. Porque isso era uma coisa, gente, que eu estava vivendo, que era uma das angústias, uma das coisas quando eu tomava consciência que me angustiava, porque eu não sabia resolver. Eu não saber resolver, porque eu sou muito controladora, porque eu gosto de resolver as coisas, me angustia. E eu tenho que deixar na mão de Deus. Para mim é difícil, eu tenho que falar a verdade, né? Eu tenho que deixar na mão de Deus, eu tenho que esperar. E às vezes vai ter a colheita que vai doer, né? Igual eu já passei, já vi. Sei que lá no final vai ser bom, né? E isso me explica a questão do processo que eu vivi meses antes, que a gente tem que viver o processo. Viver o processo é estar contente, é o contentamento, é você saber que você está vivendo aquilo para você chegar a um objetivo, chegar no seu sonho. Um dia desse me caiu a ficha seguinte:
Porque eu já falei isso no vídeo anterior, que o quê? Eu não vivi o presente, né? Que quando Deus falou para mim assim, que ser é você estar naquilo que você está fazendo agora. É você viver o presente. Eu só vivi o amanhã. Então, eu tinha conquistas hoje, coisas boas, mas eu estava vivendo amanhã, o que vai acontecer amanhã. Ai, mas eu não tenho isso. É ó, ingrata. Então, por quê? Eu não sabia viver o processo. E aí eu estava vendo o seguinte, que parece que o contentamento é você não ter sonho. Não, não é isso. A explicação que eu li aqui é que o contentamento é você estar hoje feliz, grata, contente com o que você está vivendo, mesmo sendo fartura ou escassez. É por algum motivo você está vivendo aquilo ali, você está colhendo aquilo ali, e aí você compreender por que isso está acontecendo para o seu crescimento. E por isso pode você estar vivendo hoje, ter um sonho, igual eu tenho, sou muito sonhadora, mas eu estar focada ali, vivendo o processo, é o quê? Eu estou vivendo essa etapa do meu sonho. Porque eu tinha pressa para as coisas acontecerem. Porque são coisas que eu estava vivendo que eu precisava de dinheiro, por exemplo. Então, se eu tiver o dinheiro, resolvia isso, atingia o meu sonho. Mas imagina se eu atingir o meu sonho, aí um dia eu fiquei pensando assim, nossa, mas se eu conseguir isso amanhã, que graça vai ter minha vida depois que eu conseguir isso? Então é viver uma coisa de cada vez. Isso eu pensei tem uns 3 meses, gente. O que é 3 meses? 90 dias. E hoje está tão fluido isso tudo para mim, tão palpável, que era assim, eu tava com uma venda nos olhos. Mas é o que? O processo de aprendizado que eu estou vivendo. E eu lembro que eu fiz um desenho do meu sonho. Aí primeiro eu fiz um caminho, que significa o processo, até chegar lá no sonho. Só que depois eu vi que o meu sonho não estava no final do caminho. Na verdade, eu tô lembrando disso agora, tá? Mas eu fiz o desenho do caminho e esse caminho subia. E aí, nesse caminho, fora dele, eu desenhei várias boquinhas felizes. E aí, eu fui desenhando coisas depois nesse caminho, porque eu não fiz esse desenho num dia só. E aí, eu tô lembrando aqui, então, que o meu sonho não estava lá no final do caminho. O meu sonho estava no trajeto desse caminho, que é viver cada etapa, que é o contentamento. Olha que bacana. E aí, gente, uma coisa muito aqui importante, que eu já falei demais, então é lembrar que o contentamento é contrário à avareza. A avareza é focar no dinheiro. E quando você vive o contentamento, duas coisas que eu anotei aqui. Você não se preocupa excessivamente com o futuro. E você não é invejoso. A inveja, gente, é uma das piores coisas que você pode sentir. Eu, graças a Deus, eu não sinto. Glória a Deus. Porque é muito feio, né? Sentir inveja. Eu já vivi assim com pessoas próximas assim que são invejosas. Nossa, é muito, muito ruim. E aí eu fui, depois que pensei nessa questão do contentamento, me veio esse versículo aqui, ó. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas lhes serão acrescentadas. Então, é o contentamento. Porque fala muito que para você conquistar o contentamento, a solução é você depositar a sua ansiedade em Deus. Como é que você faz isso? Uma das coisas que você é entregar e esperar, né? Você entrega aquela angústia, aquela ansiedade, aquele desejo de acontecer rápido na mão de Deus, porque Ele vai te explicando. Porque eu comecei a fazer isso tem uns 4 meses. E uma coisa, gente, que é valiosa para você viver isso, é você ler a palavra em voz alta. Que eu falei, antes você
pede a Deus para te dar entendimento da palavra, Ele falar com você através da palavra, e você lê em voz alta. Porque quando você lê a palavra de Deus em voz alta, você está dando poder para a palavra. E a palavra, ela cura, liberta e salva. E fala também que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então você lê, você dá vida à palavra, dá poder, e você ouve. E aí você tem fé. Sabe? É muito poderoso isso. E você viver o contentamento, que eu busquei como é que se resolve, né? Isso lá no Google. E a outra coisa é viver com o que se tem, seja na abundância ou na escassez, com paciência, sem depositar no outro a expectativa. Então foram duas coisas que eu aprendi. Esses dias eu estava achando que eu estava impaciente, de fato. Eu estava impaciente com o meu processo. Eu estava impaciente para chegar no meu sonho. E o que eu aprendi, já comecei a aprender um ano atrás, é o quê? A não depositar no outro a minha expectativa. Eu só posso contar comigo. Verdadeiramente eu só posso contar comigo e com Deus. Então não colocar expectativa no outro. Porque se ele não fizer, eu vou me frustrar. Agora eu não, eu sei o que está acontecendo. Se eu colocar expectativa em mim, eu sei que eu estou buscando aquilo um pouquinho a cada dia. Às vezes o outro também está buscando, mas você não está vendo. Então, olha para você. Para você, foca em você. Né? E aí, isso é o contentamento. Para mim é viver o processo, resumindo, é me aceitar, buscando sempre a minha evolução e ser grata a Deus e ser grata a mim, porque eu consegui. Olha que bacana. Gente, amei. Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma, tá bom? Fiquem na paz e até a próxima.